Agora com o mestre em segurança pública e especialista em ciência política, Rodolfo Laterza, também a respeito desse conflito no Oriente Médio. Professor, bom dia, obrigado por atender aqui a Jovem Pan nesta manhã de domingo. E eu queria já iniciar perguntando ao senhor qual é a sua expectativa em torno desse conflito que vai se estendendo entre Estados Unidos e Irã, com a participação também de Israel. E é para a gente imaginar que seja um conflito que vá se arrastar por muito tempo, ou o senhor entende que uma solução pode ser mais rápida a partir do que tem dito o presidente americano? Professor, bem-vindo. Muito bom dia, agradeço o convite. É importante destacar que a Operação Fúria Épica, estabelecida numa coalizão dos Estados Unidos com Israel, ela destinou-se a ser uma operação de caráter cirúrgico, para alvos seletivos, focados justamente numa doutrina de bombardeio de choque e pavor e destinados justamente a alvejar a infraestrutura crítica do Irã. Entretanto, os Estados Unidos e Israel não esperavam um nível de retaliação rápida e uma capacidade de resposta por parte do Irã através justamente de uma duplicidade estratégica, seja através do lançamento dos mísseis balísticos para saturar as defesas antiaéreas norte-americanas, que estão muito mais concentradas para defender Israel em detrimento das bases norte-americanas situadas nas monarquias sunitas árabes, e também em função da capacidade de resiliência e amortecimento dos enormes bombardeios que o Irã sofreu, que até o momento não levaram a uma desestabilização do sistema de defesa do país. Importante aqui frisar que os próximos 4 dias vão ser essenciais para ver quem tem capacidade de sustentação desse atrito prolongado e justamente desses bombardeios mútuos, porque isso demanda, seja por parte dos Estados Unidos e por parte de Israel, capacidade de reabastecimento das munições de defesa antiaérea e dos sistemas missilísticos, principalmente os mísseis Tomahawk de cruzeiro, e em relação ao Irã, se realmente o Irã repôs o seu estoque e inventário de mísseis balísticos após a guerra de 12 dias de junho passado. E também como o Irã vai reagir caso haja destruição da sua infraestrutura energética, lembrando que o Irã é um país com uma crise energética já significativa, que inclusive explica muito dos protestos de janeiro, e também se o Irã tiver interrupção da sua capacidade de produção e extração de petróleo, principalmente com a destruição das refinarias na sua infraestrutura costeira perto do Estreito de Hormuz. Também temos que observar como a geoeconomia mundial vai, no caso, responder ao fechamento do Estreito de Hormuz por parte do IRGC, do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, tendo em vista que até o momento 70% do comércio marítimo de petróleo bruto foi interrompido. O Estreito de Hormuz é responsável por cerca de 20% do comércio de petróleo bruto mundial, o que pode levar a uma ampliação significativa do barril do tipo Brent. Isso afeta a economia mundial e também a economia norte-americana. Lembrando que o custo de uma operação dessa, diariamente, é muito elevado. E as perdas, ainda que materiais que sejam das bases norte-americanas, também leva a custo. E então é importante aqui analisar como isso ocorrerá nos próximos 4 a 5 dias. Professor, eu peço para o senhor aguardar um pouquinho, que a gente continua com você. Agora são 8h59, Donato. Repita. 8h59. A gente segue, né? Por aqui, né, com outras informações. E lembrando que a mais recente, né, Márcia, foi o anúncio aí do Ali-Reza Araf como líder supremo interino por parte das autoridades iranianas nesse conflito. Daqui a pouco o professor volta aqui com a gente. Então, ele vai ficar no lugar do Ali Khamenei por enquanto, mas deve ser o responsável por organizar uma espécie de aclamação, né, do futuro Ayatollah, porque não é uma eleição, ele é escolhido lá pelos membros. Então, o Araf é que vai cuidar disso a partir de agora. É uma assembleia dos especialistas que eles chamam. São 88 clérigos eleitos pelo povo a cada 8 anos, e todos precisam ser aprovados previamente pelo Conselho dos Guardiões. Ou seja, é uma eleição popular indireta e filtrada. Até a escolha formal desse novo líder,
um conselho temporário assume, que nesse caso já foi feito agora, com funções executivas limitadas. A Assembleia faz debates de possíveis nomes, pode escolher um único líder, Nonato, ou um conselho coletivo. Então, pode não ser só uma pessoa a assumir o poder. Até agora isso não ocorreu, né? Porque foi o Khomeini até 89, depois o Khamenei, que ficou até a morte agora por parte dos Estados Unidos. Se isso acontecer, seria algo inédito na República Islâmica nesses 40 e tantos anos. Né? E o nosso correspondente, o Luca Bassani, até colocou alguns nomes, né? O primeiro que foi o que assumiu agora, né? Que é o que você falou, que é o... Ali Reza Araf, é isso? É, o Ali Reza Araf. Aí tem o Ahmad Khatami. Khatami. Melhor você falar os nomes, que eu sou ruim disso. Ahmad Khatami, Sadek Larijani e o próprio Ali Reza, que a gente já citou aqui também. Né? São os 4 mais cotados, Renato. Lembrando que falou-se também no neto do Khomeini, no filho do Khamenei, mas como disse o professor Niemeyer, é tudo muito especulação por enquanto. A gente só vai ter uma definição mesmo a partir da reunião desses clérigos lá no país persa. 9h01. Repita. 9h01. Seguimos aqui no Jornal da Manhã, edição especial deste domingo, 1º de março de 2026, iniciando o 3º mês do ano que tem Copa do Mundo, tem eleição. Infelizmente tem muito conflito no mundo, né, Márcia? Guerra, né? A gente eu não imaginei. Eu estava conversando com uma amiga ontem, Nonato, e aí só estamos em fevereiro ainda. E tudo isso já acontecendo. Tem uma amiga que está em Dubai nesse momento. Todo o espaço aéreo está fechado. Ela está se deslocando por terra para tentar ir para um outro lugar mais seguro. E o clima, segundo ela, é hostil por lá. Imagina, de tensão, né? Porque o território ali dos Emirados Árabes fica à mercê de ataques iranianos também. 9h02, e aí a gente observa as informações em torno do espaço aéreo, para quem está nos acompanhando com imagens, né, a situação envolvendo o espaço aéreo fechado para voos naquele entorno ali do Oriente Médio. Teve até uma declaração do governo brasileiro também, recomendando que as pessoas não voem para determinados países e quem já estiver por lá tenha alguns cuidados também. A gente volta então com o cientista político Rodolfo Laterza. Rodolfo, quando a gente olha para o cenário econômico que você começou a comentar, quem serão os principais países afetados com o suposto fechamento ali do Estreito de Hormuz? Bom, basicamente, já havendo o prolongamento do fechamento do Estreito de Hormuz, a economia mundial como um todo irá, logicamente, ser impactada. Mas os chineses terão dificuldades, porque, lembrando que 60% do comércio de petróleo iraniano é direcionado para a China, que é o principal comprador com um desconto substancial. Tendo em vista que isso é uma forma de barganhar diante do fato do Irã ser um país profundamente sancionado. A China terá que redirecionar grande parte dessas importações para a Rússia. E, logicamente, isso tende a beneficiar também as exportações da Rússia a curto prazo. Mas isso, logicamente, vai levar a um impacto das cadeias de abastecimento global de valor no mundo inteiro. Porque, lembrando que o petróleo ainda é uma matéria-prima significativa e gerará custos indiretos para o comércio marítimo mundial, para as empresas transportadoras, para as empresas aéreas, tendo em vista o fechamento, né, do espaço aéreo no Oriente Médio, que é uma posição estratégica para diversos voos, seja para a China, seja para a Índia, e mesmo para grandes centros financeiros e comerciais mundiais como Dubai. Então, é importante aqui frisar que isso terá certamente com impacto na economia mundial, se prolongar significativamente. Do ponto de vista militar, não creio que interesse ao governo Trump uma guerra prolongada. Lembrando a crise do inventário de munições antiaéreas que os Estados Unidos sofrem. Na guerra de 12 dias para interceptar o lançamento dos mísseis balísticos iranianos, os Estados Unidos gastaram cerca de 25% do estoque de munições do sistema THAAD, o Terminal High Altitude Aerial Defense, ou seja, um sistema de defesa antiaéreo antimísseis, que é extremamente caro a munição e levará cerca de 3 anos só para repor esse estoque de 25% que foi gasto.
Agora, as defesas antiaéreas norte-americanas estão saturadas. Vide os bombardeios iranianos até certo ponto, ainda que não causem danos ainda massivos, mas que têm causado significativos estragos. E lembrando que há uma concentração forte dessa defesa antiaérea para proteger Israel. Só que hoje tivemos o bombardeio do reator nuclear de Dimona, em Israel, causando danos massivos. E também em Tel Aviv. Então isso leva a uma reavaliação de custos estratégicos de uma guerra prolongada por parte da coalizão Trump e Netanyahu para sustentar esse conflito. Agora, isso também, lógico, depende da capacidade por parte do Irã de prover uma resistência através de seus sistemas de mísseis balísticos. Pois é, numa dessas pode ser que já não tenham essa capacidade para confrontar por muito tempo. A Jess Peixoto, nossa analista, também participa aqui dessa conversa. Professor, Jess. Professor, quando nós estamos olhando para essa situação e para toda a modificação que ela vai trazer para o jogo global, nós temos o posicionamento também de Rússia e China em relação a invasões que elas próprias têm nesse momento. No caso da Rússia, a situação com a Ucrânia, muito nós falamos ao longo dos últimos dias em relação à tentativa de negociar e fazer um cessar-fogo, resolver essa questão, até mesmo com uma proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação à Ucrânia possivelmente mudar a sua postura e até aceitar um acordo com a Rússia. E, ao mesmo tempo, nós temos na China a situação permanente de tensão com Taiwan. À luz desses novos acontecimentos e a postura dos Estados Unidos em relação tanto à Venezuela, Groenlândia e agora essa situação do Irã, o senhor acha que é mais provável que a Rússia não reverta ou não tenha todo esse olhar de atenção para o caso ucraniano e até mesmo que a China possa vir a invadir ou ter uma ação direta em Taiwan? Bom, é importante frisar que as intervenções unilaterais feitas pelas potências é uma regra que se estabeleceu após a dissolução da União Soviética com o fim da bilateralidade. A arquitetura de segurança internacional assim intitulada, baseada em regras, ela está completamente falida, assim como o direito internacional público no que se refere a convenções, tratados e acordos internacionais. E o governo Trump já deixou claro isso, né, que os interesses nacionais norte-americanos prevalecem sobre qualquer dinâmica ou regra baseada no direito internacional público, tanto que os Estados Unidos simplesmente renegam a Convenção de Direitos do Mar, etc. Isso, claro, legitima o ataque unilateral feito em 24 de fevereiro de 2022 à Rússia sobre o pretexto de conter a intervenção da OTAN em relação à sua fronteira próxima. E da mesma forma a China em relação a considerar Taiwan uma província rebelde e não aceitar de forma alguma qualquer movimento independentista, secessionista, assim por eles definido, em relação a Taiwan. Então é a linguagem da força que prevalece, as potências tendem a projetar a força baseada na defesa dos seus interesses nacionais, acima de considerações ideológicas, valorativas ou mesmo humanitárias ou morais. É assim a abordagem realista das relações internacionais e da geopolítica. Infelizmente, o mundo precisará de uma nova arquitetura de segurança internacional pautada em algum nível de valor, daquilo que se deseja. Né? Respeito à autodeterminação dos povos, às fronteiras, respeito justamente à conciliação e à composição pacífica dos conflitos, porque vivemos no mundo uma projeção de defesa de interesses baseada na linguagem da força. Isso tende a amplificar não só a intervenção das potências, das superpotências globais, em relação a terceiros países, mas também em relação a novos conflitos que podem emergir entre países que têm conflitos congelados, como temos vistos entre o Paquistão e o Afeganistão, entre a Tailândia e o Camboja, e também o recrudescimento de conflitos na África. Então é isso que tende a acontecer no mundo diante da falência do direito internacional público relacionado a essas intervenções unilaterais. Especialista em ciência política, professor Rodolfo Laterza, mais um que nos ajuda a entender esse atual momento pelo qual estamos passando. Professor, muito obrigado pela gentileza, bom final de semana. Excelente, muito obrigado, excelente trabalho a todos e torçamos para que haja uma desescalada, porque, logicamente, civis estão morrendo em ambas as partes.